Vamos começar pelo ponto de inflexão da humanidade. Eles não estão apenas vindo, eles já estão aqui. E o que você vai ouvir agora não é o enredo de um filme de Hollywood ou uma teoria de fórum de internet. É uma confissão. O governo dos Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, acaba de baixar a guarda e abrir as portas de seus arquivos mais bem guardados. Donald Trump deu a ordem para a abertura de mais de uma centena de arquivos, onde antes era proibido o simples falar de uma possível existência. Vozes foram silenciadas no mundo inteiro durante décadas quando se tocava no assunto. O que começou como uma promessa de campanha em fevereiro se transformou em uma marreta contra o sigilo burocrático. O Departamento de Guerra não apenas abriu a porteira, ele escancarou o portal para uma realidade que fomos ensinados a ignorar por décadas. Estamos falando do lançamento oficial do portal war.gov/UFO, que, para começar, e ao que parece eles estão apenas começando mesmo, abriu mais de uma centena de arquivos. Imagine o peso disso. 162 arquivos iniciais. São 120 PDFs detalhados com carimbos de Secret e Top Secret agora expostos. 28 vídeos capturados por sensores infravermelhos de última geração e 14 imagens que, honestamente, desafiam qualquer lógica da física moderna. Os documentos são reveladores, porque muitas pessoas no mundo todo viram e ouviram coisas semelhantes e também documentaram. Contudo, tudo desaparecia como fumaça no ar. E depois, nada mais podia ser falado. Barack Obama já havia dado o sinal verde em fevereiro, com aquela frase que ecoou pelo mundo. Existem objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Mas agora, a fumaça se dissipou. A realidade acaba de bater na sua porta, e ela não está pedindo licença. O labirinto do sigilo, Área 51 e as potências globais. Mas por que tentavam esconder? Porque tinham que tentar desmentir o que as pessoas falavam, ao invés de pesquisarem o assunto com o mesmo afinco que dedicavam a questões muito mais simples. No mundo todo, pessoas desaparecem e reaparecem. Aviões, carros e navios somem dos radares sem explicação. Os relatos de coisas estranhas não são poucos nem pequenos. E a famigerada Área 51? Quantos especialistas disseram que ela nunca existiu ou que era apenas um campo de testes de aviões convencionais? Hoje sabemos que Groom Lake é apenas a ponta de um iceberg subterrâneo. Segundo o que vazou de fontes internas, a Área 51 possui níveis que descem centenas de metros solo adentro, abrigando o que chamam de S4, um complexo onde a engenharia reversa de naves acidentadas é a prioridade absoluta. Ali, a física não é a de Einstein, é a física do elemento 115 e da manipulação da gravidade. Mas se você acha que os americanos estão sozinhos nessa, pense de novo. A Rússia possui o seu próprio Roswell em Kapustin Yar, um local cercado por lendas de combates aéreos entre jatos russos e discos voadores durante a Guerra Fria. A China, no deserto de Gobi, mantém laboratórios de pesquisa aeroespacial onde o sigilo é ainda mais brutal que no Ocidente. Essas grandes potências aceitariam que os americanos liberassem os arquivos agora. Talvez seja uma questão de sobrevivência, de quem sai na frente para ditar a narrativa global antes que o céu se torne impossível de ignorar. Estão todos eles juntos planejando o que virá em 2030? Ou existe uma corrida armamentística silenciosa para ver quem domina a tecnologia deles primeiro? A catalogação dos visitantes. Com a abertura desses arquivos, começamos a entender que não existe apenas um tipo de visitante. A inteligência militar vem catalogando essas presenças há anos. Entre os relatos mais frequentes temos: os Greys, cinzas, são os mais comuns, pequenos com grandes olhos escuros e pele acinzentada. São descritos como seres quase biológico-robóticos, muitas vezes executando tarefas de coleta de amostras de forma fria e calculista. Os nórdicos, seres altos, loiros, de aparência humana quase perfeita. Relatos sugerem que eles tentam passar mensagens de advertência sobre o uso de armas nucleares e a preservação do planeta. Os reptilianos, descritos como seres de pele escamosa e olhos de pupila vertical, estão ligados a relatos mais sombrios de infiltração e manipulação de estruturas de poder. Os mantídeos, seres que lembram louva-a-Deus gigantes, são vistos raramente,
geralmente em posições de liderança ou supervisão sobre os Greys durante procedimentos médicos relatados por abduzidos. Essa variedade prova que o que esses arquivos revelam é apenas uma peça de um quebra-cabeça global, e o Brasil guarda uma das partes mais sombrias e documentadas dessa história. Antes de mergulharmos nos novos relatórios do FBI, precisamos olhar para o que aconteceu na selva amazônica, um evento que faz os relatos americanos parecerem quase modestos. A Operação Prato e o enigma brasileiro. Muitas vezes ignoramos que o Brasil foi palco da maior operação militar oficial de investigação de OVNIs de que se tem notícia, a Operação Prato. Em 1977, a população de Colares, no Pará, viveu um terror que nenhum filme de ficção conseguiu replicar. O povo chamava de chupa-chupa. Luzes que desciam do céu emitiam feixes de luz que perfuravam a pele e sugavam o sangue e a energia das pessoas, deixando cicatrizes e queimaduras reais. A Força Aérea Brasileira não pôde ignorar. Enviou uma força-tarefa liderada pelo então capitão Uirangé de Holanda Lima. O que Holanda e seus homens relataram ao longo de meses foi algo que mudaria a vida do capitão para sempre. Ele não apenas viu luzes, ele documentou aeronaves metálicas gigantescas que entravam e saíam das águas do rio Amazonas com a mesma facilidade com que rasgavam o céu. Holanda relatou o avistamento de uma nave-mãe imensa, de onde saíam objetos menores que monitoravam a floresta. Em seus relatos, ele descreveu encontros tão próximos que era possível ver seres através das janelas das naves. Ele e sua equipe tiraram mais de 500 fotos e gravaram horas de filmes em 8mm e 16mm. Holanda confessou, anos depois em sua famosa entrevista de 1997, que a inteligência por trás daqueles objetos era interativa. Eles sabiam que os militares estavam ali. Eles se deixavam filmar, até certo ponto, como se estivessem demonstrando que nossa tecnologia de defesa era, no máximo, primitiva diante deles. O relato de Holanda Lima é um dos mais trágicos da ufologia. Poucas semanas após revelar tudo o que viu para os pesquisadores A.G. Guevard e Marco Petit, o agora coronel Holanda foi encontrado morto em sua casa, em um suposto suicídio que até hoje levanta suspeitas. Ele dizia que os militares americanos sabiam de tudo e que o Brasil havia sido pressionado a encerrar a operação e esconder os arquivos. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. As coisas estranhas que acontecem no Brasil, na Rússia, no Irã e no mundo todo estão sendo monitoradas pelos Estados Unidos? Esses arquivos que o Pentágono está liberando referem-se apenas a incidentes em solo americano ou eles detêm o monopólio da informação global? Se Holanda estava certo, os Estados Unidos possuem informações amplas que cruzam fronteiras, monitorando não apenas o que é deles, mas o que ocorre em todo o planeta, como se fossem os detetives silenciosos de uma presença que não reconhece passaportes. O incidente do drone e o silêncio do FBI, 2023. Voltando aos registros mais recentes dos Estados Unidos, temos o caso de setembro de 2023. Enquanto o mundo discutia política e economia, um operador de drones profissional, um homem treinado pela Força Aérea, acostumado a identificar qualquer aeronave a quilômetros de distância, estava em uma base militar de alta segurança. Ele operava a tecnologia LIDAR, sensores que usam laser para mapear o ambiente com precisão milimétrica. De repente, o sensor trava em algo impossível. Atônito, esse operador prestou um depoimento oficial ao FBI. Ele descreveu um objeto metálico, cinza, em formato linear, como um charuto gigante de metal. Segundo ele, o objeto era do tamanho de um Boeing 737. Tente visualizar isso, um objeto do tamanho de um jato comercial, flutuando sem asas, sem estabilizadores e com zero exaustão. Nenhum motor, nenhum calor, nenhuma queima de combustível detectada pelos sensores térmicos. O objeto ficou pairando a 5.000 pés e depois desapareceu num clarão que cegou momentaneamente os instrumentos de registro. Se um profissional treinado diz que viu um charuto voador do tamanho de um jato sem asas, é bom que as pessoas prestem atenção. Isso não é erro de perspectiva, é física desconhecida sendo operada em nosso quintal. Viagem ao passado. A gênese do sigilo. Gemini 7. Os novos documentos nos forçam a olhar também para o passado, revelando que fomos enganados sistematicamente. Vamos voltar a dezembro de 1965, na missão Gemini 7. Os astronautas Frank Borman e James Lovell estavam na fronteira do espaço quando reportaram a Houston um bogey, gíria militar pesada para a aeronave não identificada que representa a ameaça. Houston tentou manter a calma e sugeriu que era apenas o propulsor auxiliar que havia se desprendido. A resposta de Borman foi cortante e definitiva. Não, eu tenho o propulsor à vista. Isto é outra coisa. Um objeto distinto, separado, a 3 ou 4 milhas de distância.
por 6 décadas, a NASA nos disse que eram detritos ou problemas de visão. Agora, os documentos admitem o que Yolanda Lima já sugeria. Eles estavam sendo monitorados desde o primeiro passo da corrida espacial. Na Mercury Atlas 8, em 1962, Wally Schirra viu orbes brancos saindo da cápsula. Scott Carpenter viu partículas manobrando em velocidades impossíveis. O lixo espacial não faz curvas, não acelera e não observa. O enigma lunar e as luzes da Apollo. E então chegamos à Lua. Existe a teoria de que não voltamos lá por 50 anos porque fomos avisados para não voltar. Olhando para os novos arquivos da Apollo 12 e 17, essa teoria ganha um peso assustador. Buzz Aldrin, um homem de ciência, relatou flashes de luz inteligentes entrando na cabine quando ele tentava descansar. Não eram reflexos de lente, eram pulsos de luz que pareciam laser. Alan Bean tirou fotos de luzes navegando no espaço profundo, onde não deveria haver nada. Mas o relato de Harrison Schmitt, na Apollo 17, é o que realmente tira o sono. Ele descreveu luzes tão intensas e imensas que pareciam fogos de artifício de 4 de julho. Imagine a cena. O vácuo absoluto da Lua, o silêncio eterno. E, de repente, explosões de luz organizada e inteligente no horizonte. Quem estaria soltando fogos na Lua em 1972? Os documentos desclassificados trazem fotos com marcações amarelas feitas pelo próprio Departamento de Defesa. Área 1, Área 2, fenômenos não identificados. Eles sabiam, eles fotografaram. E depois disso, a NASA ficou meio século em silêncio. Coincidência, ou a Lua já tem dono? Orbes verdes, Projeto Manhattan e a cortina de fumaça. O arquivo também revela algo perturbador sobre nossa segurança nuclear. Entre 1948 e 1950, houve mais de 200 avistamentos de orbes verdes sobrevoando Sandia, no Novo México. Ali era o coração do Projeto Manhattan, onde as bombas atômicas foram criadas. Um relatório de 116 páginas detalha como esses orbes monitoravam nossa tecnologia nuclear. Recentemente, vídeos de 2019 mostram UAPs voando informação sobre o Golfo Pérsico e relatos de orbes laranja perseguindo helicópteros militares em formação triangular. No entanto, o astrônomo Avi Loeb de Harvard mantém os pés no chão, sugerindo impactos de asteroides. O cético Mick West vai além e diz que são apenas pontos brancos, mal interpretados. Mas a pergunta de ouro permanece: por que liberar isso agora? O que querem mostrar ou o que precisam esconder com tanta urgência? O secretário de Defesa, Pete Hegseth, foi claro: este é apenas o primeiro lote. O que virá a seguir? Queremos respostas contundentes. Porém, fica o questionamento: nós aguentaríamos a verdade absoluta? Se a verdade for o que Yolanda Lima viu na Amazônia, uma inteligência que nos trata como cobaias ou como seres irrelevantes, isso causaria um pânico generalizado ou uma evolução forçada? Será a tecnologia humana secreta, um fenômeno natural? Ou finalmente teremos que admitir que somos apenas inquilinos em um sistema solar que já é habitado há milênios? O governo decidiu nos contar a verdade aos poucos, mas o que foi deixado de fora pode ser muito mais sombrio do que o que foi revelado. Estaríamos nós sendo preparados para 2030, para um encontro que mudará nossa biologia, nossa religião e nosso lugar no cosmos. Eu quero saber o que você pensa. Esse é o maior evento da história, ou apenas uma manobra política para desviar o olhar da crise? O caso da Operação Prato no Brasil é a prova de que essa presença é global e agressiva. Comenta aqui embaixo: eu acredito, ou é cortina de fumaça? Não esqueça de se inscrever para não perder a tradução dos próximos lotes de documentos. A história está sendo escrita agora, e você faz parte dela, mesmo que o futuro pareça obscuro e sombrio. Virá um caos. Poderemos sobreviver ao que virá.